Eu trouxe uma música para a gente abrir o nosso encontro, ela é um pouquinho longa, eu vou colocando ela enquanto nossos colegas vão chegando, desejar boa noite para vocês, bom encontro para nós, né? Vocês gostam de Marisa Monte? Tem essa música Portas, que eu gosto bastante. Na outra jornada, cada jornada eu coloquei, aliás, na última jornada eu usei ela no primeiro encontro, foi muito legal. Porque é bem aquilo que a gente está vivenciando, né? A gente vai abrindo uma porta aqui, fechando uma ali, e vai correndo aí atrás das inovações, das mudanças. E a gente gostaram? Já conheciam, né? Muito bacana, né? A música, ela acalma a alma, né? Acalma, quieta, assim, porque temos aí uma vida cheia de tarefas, né? Somos atarefados e, e a gente tem que ter, assim, descobrir os nossos hobbies, né? Descobrir o que a gente gosta de fazer quando precisa relaxar. E a música é sempre uma boa pedida, né? Aí a música varia, né? Daí tem todos os tipos, e possibilita aí acalmar a mente, relaxar, isso é muito bom. Eu gosto muito dessa música porque ela trata de segmentos que a vida dá, né? E porta significa, né? Elas, como a própria música já diz, serve para abrir ou, né, você para entrar, para sair ou para entrar. Então a gente sempre vai abrindo portas e a gente não abre portas só para nós, né? A gente, como gestores, a gente vive abrindo portas, né? Para os nossos estudantes, para as famílias.
os professores, para os funcionários. Então, a gente sempre tem uma porta para sugerir, né, para fazer, às vezes, né, muitos deles enxergar que, às vezes, é a dificuldade, né, a situação que envolve, né, principalmente a, os nossos estudantes, né, o nosso público, que são adolescentes, né, na sua maioria, e estão envolvidos aí em grande parte pela internet, pelos joguinhos, pelas redes sociais, e perde muitas vezes de enxergar as portas, né, que a gente tem possibilidade, principalmente terceiro ano, que está terminando o ensino médio, e a gente está aí apresentando novas portas da universidade, do Enem, e a gente sente assim que é uma luta, né? É uma luta porque às vezes não é o que eles gostariam de estar ouvindo, né? Mas enfim, quer comentar alguma coisa vocês sobre a música? Tranquilo? Então fica aí como uma sugestão dessa música quando vocês tiverem uma reunião online ou uma reunião presencial com os professores, né? É bem, é bem interessante, assim, para... Prof, Oi? em relação a essa música também, eu acho que agora a gente nos cabe, né, a missão de abrir a porta da prova Paraná Mais para os nossos alunos do terceiro ano, que é uma oportunidade tanto para eles entrarem na universidade, né? Isso é E eu verdade. acho que está nas nossas mãos fazer toda essa abertura para eles. Isso é. Hoje nós tivemos na nossa escola aquela aplicação lá, não sei se vocês já tiveram, Não, do 12, plano... 13, não, não essa, aquela do Plano Nacional de Educação. não, não tivemos. Não, hoje nós tivemos, o nono e o terceiro ano fez. Os nono foi super tranquilo, super de boa, mas olha, tem uma turma lá do terceiro ano que criaram assim, um pouco de resistência, né? E porque é algo que vem de fora, não vai valer nota para eles, né? Quando é Sim. o IDEB, a gente, no ano do SAEB, a gente começa já motivando desde o início do ano, e esse ano a gente não vinha porque não tinha, ia ser só a prova Paraná Mais, que a gente já vinha falando, que dá Uhum. acesso à universidade, mas aí essa chegou hoje, assim, me avisaram ontem à tarde, então veio os aplicadores, tudo, né? Mas assim, teve uma turma lá que, não todos, né? Mas sempre uns 3, 4 que gostam de tumultuar. E eles não, né? Eu fui antes, conversei rapidinho, mas conversei, expliquei que é uma prova que vai fornecer dados para se pensar a educação no país, né? E aí eles entenderem isso, já não faz aquilo que é para eles mesmos, né? Sim. Quando é vale nota, né? A própria prova do professor. Então é complicado algumas cabecinhas. Mas você lembrou bem, Maria, esse momento que é tão importante, É uma porta a mais, né, para eles, né? é uma porta a mais. E sendo que eu acho que não depende, né, da nota do Enem, né? Não tem nada a ver, né? Não, não. Elas não competem entre si, né? Cada uma é cada um. Que bom, né? Então cabe nós mesmo começar o incentivo. Temos mais uns dias aí e todo dia está falando, né? Porque eles não entendem, né? Que é para o futuro deles. Sim. Mas vamos fazer isso em todas as nossas escolas, né? Vamos fazendo isso para depois, futuramente, aí é que a gente vai saber, né, os resultados, né? Quem entrou, quem conseguiu, quem concluiu, né? Quem Mas, aproveitou o quê que foi ofertado pela escola. exatamente, isso é importante. Então, hoje, nosso encontro. Boa noite, Samuel. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Então, nosso encontro de hoje, nós temos o nosso tema, que é o conselho de classe, né? O tema foi, na escolha ali, eu acho que foi bem acertada com o momento que a gente está vivendo aí de final de ano, né? De preparação aí. A gente olhou o calendário, né? E
e viu que termina mais cedo esse ano, mas parece que está diferente dos outros anos, está demorando para chegar aos finalmente, mas é só uma sensação, porque logo, né, tá voando, não está dando nem tempo a gente fazer tudo que a gente normalmente faz no final de ano. E essa correria mesmo, né, das atribuições que vão vindo e as coisas que a gente precisa finalizar para fechar aí com um pouco mais de tranquilidade. Então, o nosso tema é o conselho de classe, e como né, sempre para iniciar, a gente traz aqui os objetivos, né, que é compreender o conselho de classe final como uma oportunidade de diagnóstico do ano letivo encerrado, planejando os encaminhamentos pedagógicos para o ano letivo de 2025, planejar uma ação de autoavaliação com os professores para aplicar no conselho de classe, e compartilhar ações de implementação dos cursistas na escola. Então, o nosso encontro hoje, a gente vai se dividir aí na questão do conselho de classe final. Vamos trabalhar também um instrumento de autoavaliação e a proposta da mantenedora para a gente trabalhar agora no conselho de classe final com os professores e compartilhar aí duas implementações hoje. No encontro passado, pode lembrar para nós como é que foi o encontro passado, Samuel? Oi, posso sim. No encontro passado, basicamente, a gente voltou a falar do Chile, né? O diretor ganhando o mundo, né? Aí ele também trouxe mais alguns elementos de como, né, se dá a questão da avaliação professor, né, que é feita lá. E eu acho que foi isso. Exatamente. Eu não sei se eu resumi muito, mas assim, como tinha mais gente, eram 2 turmas, né? Mas para mim o foco parece que ficou bastante no diretor ganhando o mundo, né? E aí nessa experiência chilena e de como que ela pode contribuir aí com a gente. Acredito que seja isso. Da questão das rubricas, né, de avaliação docente, né? Então a diretora colocou lá como que é o processo, e aí a gente teve reconhecimento que ao mesmo tempo a gente está vivenciando aí essa rubrica para aplicarmos aí com alguns professores para escolher os que estariam com as turmas de terceiro ano e nono ano em preparação para o SAEB, né? Nessa disciplina que foi criada aí para preparar os alunos aí durante o ano de 2025. E aí também tivemos uma atividade no portfólio. Então, para iniciarmos nossa conversa de hoje, que faz um tempinho que a gente já conversando sobre a música, né? Nós temos aqui, então, dentro do nosso tema, né, como está organizado o conselho de classe, né? Já, né, eu estou na educação desde 2005, né, no estado, já, né, tinha educação, mas já trabalhei no município, no particular também, e no estado, como pedagoga. Então a gente já tinha, assim, chegando essas épocas, a gente já sabe, né, o conselho de classe, em cada trimestre, uma época a gente já teve avaliação semestral, a gente já teve avaliação bimestral, e dentro de cada uma dessas avaliações a gente sempre realizou esses 3 momentos do conselho, né? Que é o momento do pré-conselho, o durante, né, que é o conselho de classe mesmo, e o pós-conselho, né? Pré-conselho existem aí diversas formas de ser realizado, né? Realizado com o professor, realizado com os estudantes também, e o conselho de classe também, em algumas escolas, em algumas épocas, né, lá na escola também, a gente realizou algumas experiências de ter a participação de alguns estudantes, representantes de turma, o presidente do Grêmio, né, a gente sempre procurou envolver aí os alunos. E no pós-conselho também, né, o pós-conselho seria uma retomada com o professor, né, dos resultados, e também com os estudantes, né, repassando aí como é que ficou a frequência deles, como é que ficou a nota nessa ou naquela disciplina, né? Então, hoje em dia também a gente já
faz um trabalho com eles aí, como está o nível dele dentro das plataformas, do Leia Paraná, as redações, coisas que eles deixaram de cumprir, e faz uma retomada com eles, além das ações de entrega de boletim. Hoje não é tão mais forte, porque o pai já tem acesso, mas a gente continua fazendo as convocações, acredito que vocês também, né? As convocações dos responsáveis para tomar ciência aí, e quem sabe alguma ação de mudança aí do estudante que não estava a contento aí, né? Então, diretor, de acordo com essas definições, qual seria o momento de pós-conselho no último trimestre? O que vocês pensam? A partir desses 3 momentos aqui, qual seria o momento de pós-conselho no último trimestre? Agora eu falei no geral. Agora a pergunta é direcionada para o último trimestre. Que seria agora, final do ano. O conselho de classe teve ali o terceiro, né? Às vezes a gente faz o terceiro e daí faz o geralzão final, né? Até principalmente para poder já ver se tem algum jeito de socorrer ainda alguém para não ir aí de conselho de classe aprovado por conselho, não ficar reprovado, não ficar retido. Então, costuma-se fazer o do terceiro trimestre e daí o finalzão. Então, pensando nesse último, ou quem não faz esse último, já faz um único, qual seria, então, o momento desse pós-conselho? O que poderia ser feito nesse pós-conselho em se tratando de final de ano letivo? Pode falar, Edna. Caberia aqui a autoavaliação dos professores, a avaliação dos professores para, considerando o resultado do ano letivo, se tratando dos alunos, e a preparação ou o planejamento para o ano seguinte seria esse pós-conselho? Não sei, eu estou exatamente isso, me aventurando. Está indo certo, se aventurou bem. Uhum. Exatamente, né? Então, se é no final, né? Aqui, o slide seguinte vai nos clarear também, né? Deixa eu tirar um aqui. Então, pensando nisso, nessas ações para o ano que vem, 2025, vamos pensar aqui nas ações que a gente desenvolveu em 2024. Então, a questão é, como foi a organização do Conselho de Classe Final na sua escola em 2023? Quais foram os combinados feitos? E estes combinados foram efetivados durante o ano de 2024? Então, vocês já vão refletindo sobre as perguntas. Enquanto isso, vocês vão abrir lá o portfólio de vocês, 7º encontro, e aí vocês vão pensando, refletindo, vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem e responderem, e aí a gente abre aqui uma pequena discussão. Pensem lá, alguns de repente não estivessem na direção, aí estavam em sala de aula, outros estavam em coordenação, ou de repente meio direção, meio sala de aula, meio no setor pedagógico, ou em outro local, mas como é que você viu, como foi desenrolado essas ações, partindo daquilo que você, da sua participação, daquilo que você teve conhecimento, teve envolvimento, e se você ajudou a desenrolar essas ações, ou se essas ações não aconteceram, foram esquecidas, ou foi só aproveitada algumas. Então, pensem aí algumas respostinhas rápidas, coloca no portfólio de vocês lá no primeiro encontro. 7º encontro.
Pessoal, coloquei a pergunta aqui no chat, porque às vezes lá no portfólio a gente vai para a tarefa e seria bom a gente contextualizar, né? Depois, quando a gente está verificando, aí fica só ali a resposta, assim vocês colhem lá a pergunta, e aí vocês coloquem as respostinhas, pode ser em tópicos, tá? Pode ser uma frase corrida, conforme vocês queiram. Entendeu? É para fazer isso no portfólio? Desculpa, eu estou na correria aqui. Sim, Arnaldo, isso mesmo, no 7º Ó, encontro. matrícula, ó, pelo amor de Deus, que tá uma loucura. O sistema não funciona, só aqui não está funcionando, aí deve estar funcionando. Ah, tá fazendo no papel. Não, pegamos Olha, que era inscrição, né, para confirmar agora. entendi. Ah, entendi. Acontece, né? Então, a ideia é ir lá no portfólio 7º encontro, copiar, tá aí no chat a pergunta ali do slide, Eu estou vendo que e tem um celular funcionando respostinhas aí. rápidas. Tá todo mundo conseguindo? Letícia, Maria Elizabeth, coloca um joinha aí que vocês estão conseguindo. Isso, Tatiana, exatamente. Pronto, pessoal, podemos ir retomando. Ivete, eu pensei em colocarmos a pergunta, porque senão fica solta a resposta. A não ser que você coloque um título, como foi, né, o nosso trabalho do Conselho de Classe Final 2023. Coloque um tema ali, tá bom? Pode ser como vocês quiserem. Vou dar mais um minuto, então.
Pronto, foi mais esse minutinho, vamos retomar. Edna, você pode partilhar com a gente alguma das ideias que você lembrou ali e anotou para nós, por favor? Eu não terminei de registrar, mas posso falar, e aí eu concluo depois, pode ser? Pode, claro. Uhum. Bom, eu vou falar da maneira que acontece já na nossa escola, já é desta forma. Então, a Tatiane está aí, ela vai poder também, depois, se ela quiser complementar. No colégio, no nosso colégio, o conselho final, ele sempre acontece após o pré-conselho de classe, né, no trimestre. Uhum. E esse pré-conselho, ele é pensado para ser desenvolvido sempre no meio do trimestre, ali no final ou durante a finalização das atividades do primeiro bloco. Então, ele tem o objetivo de levantar os pontos, identificar os pontos de atenção e buscar ações e estratégias de superação para essas dificuldades, porque ainda se entende que há um tempo ali durante o segundo bloco para, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo, não é? Buscar esses alunos e superar essas dificuldades. Então, quando chega no conselho de classe, a gente até costuma brincar de uma forma informal, assim, que não adianta muito agora reclamar. Agora a gente vai analisar o que foi feito, né, no conselho de classe final propriamente, vai analisar as ações do ano todo, né? Ali o que deu certo, o que não deu, identificar esses pontos positivos e que podem ser considerados para o ano seguinte, e os pontos negativos que precisam ser repensados. É nesse momento também que é levantado algumas ações que devem ser consideradas para trabalhar com alunos, vamos supor, o aluno que foi aprovado pelo conselho de classe, por exemplo, né? Quais ações vão ser feitas com esses alunos precisam ser realizadas para o próximo ano? Isso fica registrado em ata, né? O aluno que foi reprovado por frequência, ele não é discutido ali no nosso conselho, porque não cabe uma discussão, entendemos dessa forma, que não cabe uma discussão reprova por frequência, né? Mas os alunos que precisam de avaliação, todas essas dificuldades frente aos alunos que, vamos supor, é considerado para o próximo ano. E, assim, no ano seguinte, pego esses dados para serem estudados lá na primeira semana, lá do estudo de planejamento, para embasar ali o estudo, e o professor pode conhecer um pouquinho da turma que ele está pegando também. É mais ou menos isso. Ótimo, muito bom, muito bom. Alguém tem alguma ação diferente desta que a Edna colocou? Alguém gerencia de uma forma diferente? Traz algum dado diferente que queira compartilhar com a gente? Não? Então, vamos seguindo aqui. Obrigada, Edna, por compartilhar conosco. Eu vou pegar o teu gancho ali, né, que sempre aqui aparece o liderando pelo exemplo, né? Então, a gente também compartilha com vocês as nossas ações, e lá no nosso colégio também vou fazer uma fala rapidinha, assim, pontuando como sempre também a gente agiu, né? É um momento assim, de muita cautela, né, de extrema importância as decisões que a gente toma. Então, a gente também faz, assim, cuidadosamente, a gente faz 2 momentos de pré-conselho, o pré-conselho individualizado com os professores, né, em relação aos alunos, às turmas, os alunos que estão mais críticos,
Em seguida, daí a gente realiza um pré-conselho geralzão ali, com um grupo maior de professores, durante a hora atividade, não conseguimos contemplar todos, mas a gente pega o número máximo ali que a gente consegue, para depois, então, irmos para o conselho de classe final. Em 2023, não foi diferente, realizamos assim, também pautamos, trazemos os assuntos ali dos alunos que terão continuidade, né, no ano seguinte, pontuando situações, problemas de dificuldade, tanto nesse momento a gente faz uma listinha ali de questões comportamentais, né, de necessidades especiais também, e de situações ali, já os professores já vão alimentando ali quem não pode ficar com quem no ano seguinte, vamos tentar, a turma já vem junto desde o sexto, vamos dar uma mesclada aqui, então a gente também já vai separando esses alunos ali, e no ano seguinte, no retorno, como a Edna também, a gente tira um momento, a gente procura fazer reuniões de sexto, reunião de sétimo, reunião de oitavo, e a gente já traz esses dados ali que foram compilados lá no momento do conselho de classe final. Pode falar, Maria Elizabeth. Não sei se foi você ou foi a Tatiana primeiro que levantou a mão. Foi a Tatiana. Não, prof, não sei se a Edna comentou que eu acabei perdendo a conexão, mas eu vou falar assim, enquanto eu era coordenadora, né, e a Edna estava na gestão. Uhum. Aí, no ano de 2024, no caso, eu acompanhei junto com a pedagoga, daí a gente faz aquela conversa com os professores sobre os alunos que passaram em conselho ou que chegaram do 9º ano no 1º ano do ensino médio, no caso, eu sou coordenadora de formação de docentes, né? E daí faz os repasses, né, dos alunos laudados, dos que passaram por conselho de classe. Então, a gente dá continuidade enquanto equipe pedagógica e coordenação nessas ações que foram elencadas lá no conselho de classe. Aí eu não sei se a Edna comentou, mas só para reforçar, porque bem na hora eu perdi a conexão aqui. Ela colocou, mas você já complementou diferente, ficou bom, muito bem. Beth? Teu microfone, Beth. É o meu? Tirei a palminha e não abri o microfone. Eu penso que no terceiro trimestre a gente tem praticamente 2 pós-conselhos, né? Um logo após o pré-conselho, que ainda é feito para tentar salvar alguns, né, sobre algumas dificuldades, alguns problemas de algumas situações que são levantadas junto aos professores, e depois no término do pós-conselho do conselho final, que daí nós já não temos mais os alunos na escola, né, só os profissionais, onde já fazemos as amarras daí para o próximo ano, com todas as situações que a Edna, a Tatiana e a prof já colocaram. Exato, que bom. Muito obrigada, gente, por compartilhar conosco. São dados importantes, né, da realidade aí nossa, né, do nosso dia a dia, que culmina aí no finalzinho, né? Então, vamos relembrar, né, que o ano letivo está acabando, mas não significa que fechamos uma caixinha, né, agora para abrir lá em 2025, né? Nós, gestores, estamos envolvidos em atividades que terão impacto no ano seguinte. Então, como envolver a equipe escolar de forma colaborativa? Os professores compreendem a intencionalidade do conselho de classe final? Eu diria que alguns sim, né, prof? Nem todos, né? Aqueles que vestem a camisa da escola realmente se preocupam, mas aqueles que são mais rotativos têm muito compromisso com o que é tratado e amarrado no conselho. Sim, tem alguns professores, né, que eu vejo que, né, a gente começou nosso encontro hoje escutando a música Portas, da Marisa Monte, e a gente falou em abrir portas, mas infelizmente temos alguns colegas docentes que fecham portas, né? Cada ano numa escola diferente, então acaba não são todos, né? Mas infelizmente nos nossos grupos tem uns assim,
E eu acho que seria importante, até porque, como o contrato é de 2 anos, então por que não permanecer na mesma escola, né? Mas aí tem toda a questão burocrática, que o QPM também pega a remoção e também troca, daí tem que fazer esse procedimento. Mas eu acho assim, que se ele soubesse que ele vai pegar aula naquela escola e que ali ele vai ficar uns 2 anos, eu acho que a dedicação poderia até ser um pouco melhor. Pode falar, Samuel, pode participar aí conosco. Lá. É que assim, né? Chega nesse final do ano, tá todo mundo tão cansado, todo mundo tão esgotado, né? Que muitas vezes o professor só quer fechar, acabar e ir embora, né? Teve anos aí que a gente saiu daqui, praticamente pulou da escola para o Natal, né? Saiu um dia, no outro dia já era a véspera de Natal. Que é o que vai acontecer ano que vem, pelo jeito. É. E aí, assim, o que acontece, né? Eu acho que é um momento ruim para essa discussão, porque é um momento que está todo mundo muito cansado. Está todo mundo muito visceral, né? Está todo mundo com muita gana, né? Porque às vezes o professor entende ainda a aprovação e a reprova como uma vingança, né? Agora ele vai ver o que ele fez comigo o ano inteiro, né? Mas eu acho que, por exemplo, no ano passado, a gente lidou o ano inteiro com a questão do Saeb, né? E aí chegou no final, a gente já teve que pular para a questão do conselho de classe final, né? Então, assim, foi bem desgastante. E aí uma luta também para tentar manter o fluxo de forma mais adequada, né, e tudo mais. Mas, assim, obviamente, a gente sabe que o conselho final é o conselho que vai decidir, o conselho decidir está decidido. Às vezes não é o que nos agrada perfeitamente, mas, né, se o conselho decidiu, está decidido. Mas aí a gente vê depois que a dificuldade dos professores temporários, porque a gente não tem como contar com eles para o próximo ano, pode ser que eles voltem, pode ser que eles não voltem, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí, assim, a dificuldade de escolas que têm poucos professores QPMs, que é com quem você pode, na verdade, contar para fazer essa mudança, né? Pensar, fazer esses combinados para o próximo ano, eu acho que é importante, né? Mas eu acho que fica faltando uma parte do processo, porque eu não tenho todo mundo aqui, eu não sei quem vai estar aqui ou não no próximo ano, então ainda fica... Às vezes você faz os combinados, até mesmo você faz o combinado na semana pedagógica, mas em muitos casos eu não tenho nem professor PSS na semana pedagógica. Ele chega durante ou ele chega depois. E aí você tem que repassar tudo que foi feito, né? Você tem que ter um outro esforço para repassar essas informações, a equipe pedagógica, enfim, para pegar esse professor para que ele entenda que, ó, já temos um combinado acontecendo aqui. Né? Então, eu acho que esse formato, a gente sabe que a coisa pública é um pouco mais difícil, enfim, mas esse formato, ele é complicado, né, para a gente pensar o próximo ano, né? Pensar em combinados, estratégias para o próximo ano. Mas estratégias, por exemplo, aqui que a gente faz são as mesmas que vocês falaram. Então, vou pensar o aluno que precisa de reforço, vou pensar o aluno que é especial, que precisa de um atendimento diferente, vou pensar dos grupinhos que eu tenho que desfazer as turmas, fazer ali uma mudança, e aí sabe que daí, começo do ano, primeiro dia, aquele chororô de pai, de aluno, querendo voltar para a sala que estava, né? Voltar a ficar com o coleguinha que estuda desde do prezinho, que daí tem um chororô infinito, né? E às vezes também pode ser que essas mudanças não se mostrem tão frutíferas como a gente gostaria, mas a gente tenta, né? A gente vai fazendo esse processo para ver se a gente consegue ter salas mais harmônicas, com menos conversa paralela, enfim. Mas é isso, eu queria contribuir nesse sentido. Legal, eu até anotei aqui, porque é uma preocupação de todo mundo, né? Uma angústia. Anotei aqui, porque daí nas nossas reuniões também a gente, nos alinhamentos que a gente faz, a gente também transmite, né, essas angústias que vocês sentem, né? Porque quem sabe, né? Um pouco já mudou, né? Essa troca ali, essa inversão do tempo do recesso, que antes era em dezembro e agora foi para janeiro, né?
Então, ali que dá a possibilidade de chamar os professores para escolha de aula e tudo mais, né? E teve acho que não esse ano agora, mas o ano anterior, eu lembro que na nossa formação já tinha bastante professor temporário já fazendo parte. E isso favorece muito, isso ajuda bastante, né? O desenrolar do planejamento ali, né? O início, né? Já está ambientado e tudo mais, né? Muito bacana. Então, né, até os tickets que estão aqui, né, sobre analisar dados quantitativos e qualitativos, identificar os padrões e recorrências, a autoavaliação dos professores da equipe, discutir ações pedagógicas para o futuro, tudo isso que a gente já colocou aqui. Então, pensar o processo de autoavaliação no conselho de classe. Então, aqui é uma ideia nova, né, que vem surgindo, né, que surgiu agora, que a gente vai implementar agora no conselho, e a gente vai trabalhar agora na sequência um instrumento que a gente poderá usar, e acredito que vai vir isso como orientação, e a gente vai ter a possibilidade de incrementar, acrescentar algumas coisas, mas é um trabalho que a gente vai desenvolver ali. Então, como é que a gente vê dentro da nossa escola, né, esse processo de autoavaliação no conselho de classe, né? Entender-se como parte de um processo, e passível de erros, e é um bom primeiro passo para mergulhar de cabeça na autoavaliação. Isso também garante que o professor não coloque sobre si uma cobrança excessiva. A gente não avalia a figura da pessoa, mas o trabalho, a atividade docente, né? É uma frase ali da revista Nova Escola, de 2022, né? Então, a gente já vai pensando, já vai fazendo uma conversa ali ao pé da orelha com a nossa equipe, com os nossos ali, que é importante, né? Primeiramente, você se autoavaliar, você conhecer, você pensar como é que foi teu trabalho, né? Fazer uma gestão ali de tudo aquilo que você fomentou aí, vivenciou durante o ano, levando agora para fazer e, quem sabe, até tirar dados para si mesmo, né? Então, na prática, o processo de autoavaliação costuma render bons frutos. Depois de entender quais são os pontos fracos e o que tem funcionado bem, o professor precisa recalcular a rota, sempre tentando traçar novas estratégias. Então, na escola de vocês, o ambiente é propício a uma autoavaliação? Você, diretor, mantém a sua autoavaliação como prática na sua gestão? Acredito que em algumas formações, né, até quem já participou, tem aquela roda, né, da liderança, né, que a gente vai pontuando ali cada item do nosso trabalho como gestor e vai se atribuindo ali uma rubrica, uma nota, né, uma avaliação, um critério ali para a gente pensar como que está o nosso desenvolvimento profissional enquanto gestores. E aí, para a gente também levar isso como um exemplo, né, para a nossa equipe, né? Então, nós vamos ter agora o Diretores em Ação. Depois da reflexão, é importante documentar a autoavaliação. Nós vamos conhecer, eu já coloquei lá no mural do Clésio, vou colocar aqui também no chat, que daí vocês vão abrir um doc, tá? Deixa eu só adiantar aqui, já explico para vocês certinho. Daí já fica aqui, um doc, né? Todos vão ter acesso. Vou colocar vocês como editores. Uhum. Opa, sem querer, tirei o compartilhamento aqui. Então, é assim, gente, o trabalho,
É muito simples, vocês vão... Opa, aumentei demais aqui. Não vamos fazer sala temática, não vamos fazer grupo, né? Nós vamos trabalhar por aqui mesmo. Vou voltar aqui a tela. Está indo aí para vocês. Então, assim, vocês vão escolher aqui, o grupo vai ficar aqui junto, vocês vão escolher um redator do grupo, que vai, eu posso continuar, eu posso projetar se vocês quiserem, mas se não, o redator vai projetar esse doc que eu postei para vocês, né, na tela, e ele vai anotar o que os outros vão falando, tá? Então, o redator, ele projeta aqui e já vai digitando ali a parte que cabe, tá? Já vou explicar. Também a gente precisa de um gestor do tempo, que é para quem vai cuidar que todos os cursistas vão falando, que a gente tem um tempo para essa atividade de 15 minutos, tá? Daí depois, na sequência, nós teremos a finalização, a socialização, e daí então a gente vai passar para a apresentação dos nossos colegas de hoje, da sua implementação. Então, vão pensando que a gente precisa de um redator, alguém que vai cuidar do tempo, né, do tempo de fala de cada um, e a atividade, eu vou projetar aqui para vocês, daí eu já passo depois para vocês. É um instrumento de autoavaliação que foi criado ali pelo departamento, né, pelo DAP. E aí nós vamos conhecer, porque essa é a ideia da gente trabalhar com esse aqui, como eu falei, né, a gente vai ter a possibilidade de, vamos ter a possibilidade de mudar, de acrescentar, né, colocar aí do jeito da nossa escola. O computador está meio lentinho hoje. Então, aqui, gente, é um modelo de um instrumento de autoavaliação, né? Digamos assim, lá nós estamos chegando ao final de ano, estamos com o nosso conselho de classe em andamento, a gente vai estar com essas fichas, ou a gente vai produzir isso num Forms, a gente vai direcionar para os nossos professores, aí a gente vai ter alguns itens, né? O primeiro item é sobre o planejamento, né? Tem o aspecto avaliado ali, por exemplo, alinho o meu planejamento às necessidades da turma, é o professor que vai receber essa ficha, ou ele vai receber o Forms, e ele vai se autoavaliar. Que nota que eu dou de 1 a 5? Que observações e que sugestões eu coloco sobre esse item? Eu defino objetivos claros para cada aula? Eu utilizo diferentes recursos didáticos para facilitar a aprendizagem? Flexibilizo o plano de aula conforme o andamento da turma, né? Aquela coisa que tem uma turma que vai mais rápido, tem uma turma que vai mais devagarinho. Então, como é que eu gerencio isso? E aí, então, é o professor se avaliando, né? Fazendo ali um repasse de tudo que ele viveu, como ele desenvolveu o seu trabalho, e ele vai colocar. Né? Ali agora vem o item 2, desenvolvimento das aulas, né? Estimula a participação ativa dos estudantes, utilizo metodologias diversificadas para atender os diferentes perfis da aprendizagem, promovo um ambiente de respeito e colaboração, integro tecnologias que facilitam a aprendizagem. Aí nós vamos aqui para o 3, que o item é avaliação e monitoramento da aprendizagem. Né? Aqui é questão de avaliação, de resultado da aula, culminando nas avaliações que ele desenvolveu com os alunos, quais foram o que foi participando ali, tá? Então, aí nós temos ali alguns aspectos avaliados, acompanha o progresso individual dos estudantes, ofereço devolutiva construtivas e frequentes aos estudantes,
Utilizo diferentes instrumentos avaliativos, somativos e formativos para verificar a aprendizagem. Ajusto as minhas estratégias de ensino com base nos resultados das avaliações internas. Aí, qual que é o nosso papel agora? O nosso papel é a gente criar 2 aspectos para serem avaliados pelo professor. Então, aqui, ó, tem item novo criado pelo grupo, item novo criado pelo grupo, tá? Então, vocês vão digitar aqui mesmo, né? O redator, ele vai aqui, vai dar, né? A nota vai nesse campo e aqui. Vocês não vão dar nota para ninguém agora, vocês não vão avaliar ninguém e nem vão se avaliar. Vocês vão, com base nesses critérios que foram estabelecidos aqui, sobre esse item que está em verdinho aqui, avaliação e monitoramento da aprendizagem, traz 1, 2, 3, 4 critérios aqui, vocês vão criar mais 2. Aí vocês podem falar aqui, eu vou abrir, vocês podem abrir o microfone, conversar entre vocês, colocando assim qual aspecto vocês acham que está faltando aqui, que é importante, aí vocês vão criar 2. A nível de conhecimento desse instrumento, daí nós temos o item 4, que é o desenvolvimento profissional, que tem aí a busca constante de novas metodologias e práticas pedagógicas, se ele participa das formações e troca entre pares, se ele colabora com os colegas para a melhoria do trabalho coletivo, e se ele sempre faz uma reflexão da prática docente pensando no aperfeiçoamento, tá? Todos esses itens ali é todo um instrumento já prontinho, mas nós vamos participar criando 2 novos itens ali para serem avaliados pelo docente. Tranquilos? Eu vou tirar a minha apresentação para vocês. Já pensaram, enquanto isso, quem quer ser o redator, quem quer ser o mediador também, aquele que vai falando, aquele que estimula o colega a falar, e porque a gente precisa entrar no consenso. Não, a Maria pode ter uma ideia, a Ivete outra, a Tatiana outra, mas a gente vai criar só 2. Então, qual? Vamos unir, né? Ah, está falando ali do contexto da avaliação em termos de prova, ou avaliação caderno, ou avaliação trabalho. Não, vamos unir ali e fazer uma ideia única. Aí vocês podem ir conversando sobre isso. Vamos lá para a escolha. Quem quer ser o redator? Ou quem indica um redator? Dou-lhe uma. Vamos lá, que a Leonice e o Samuel estão ansiosos para falar para a gente como é que foi a implementação. A cara do Samuel. Samuel, se você desanima a Leonice. Vamos lá, vamos, gente, rapidinho, eu vou indicar, hein? Eu vou indicar a Edna. A Edna é ligeira para essas coisas. Vai lá, Edna, já apresenta aí, tá com o computador? Apresenta ali o doc. E vamos indicar quem para cuidar do tempo. O Arnaldo está muito ocupado hoje, abriu, já fechou ali. Letícia está no celular. Ivete, você consegue cuidar para nós do tempo? Você também está atendendo? É que o meu computador, ele não tem som. Daí eu tenho que abrir o microfone aqui e ligar a microfonia. Ah, entendi. Entendi. Então, vou pedir para... Beth, consegue cuidar aí? Aqui o povo não vai falar demais, depois nós estamos tranquilos aqui no tempo. Vamos em torno Sem de problema, 10 a 15 minutos aqui, daí sobra bastante tempo ali para a gente concluir, fechar e passar a palavra para os nossos colegas. Vamos lá, quem gostaria de iniciar, trazendo já a ideia? Fiquem à vontade, façam de conta que eu não estou aqui. Eu tenho uma ideia.
Posso falar? Pode sim. Você quer falar e depois escrever ou você quer... Aqui falou bastante sobre estratégias que o professor utilizou, se ele acompanhou, tem várias frentes que o professor atuou, certo? Falou bastante. Então, eu acho que aqui poderia colocar assim, ó, quais estratégias foram mais eficazes? Porque se ele fez, ele vai colocar, pontuar aqui, eu fiz. Ele pode colocar que ele fez 3, 4, 5, né? Mas para ele elencar, até mesmo depois, para que essa estratégia ou estas estratégias que foram eficazes, elas possam ser compartilhadas com os demais colegas, né? E aproveitadas. Então, eu penso que vale o registro, né? É uma sugestão, né? Os colegas apoiam a sugestão da Edna? Querem complementar? Tatiana? Sim, eu apoio, e daí eu vou deixar uma sugestão. Ali na outra, poderia colocar em relação aos alunos com dificuldade de aprendizagem, se as estratégias foram adequadas ou adaptadas aos alunos com dificuldade de aprendizagem, às vezes tem autista, enfim, qual metodologia ele foi utilizando para esses alunos com um acompanhamento diferenciado. Excelente, exatamente, muito bem lembrado. Não podemos nunca, né, nos esquecer dessa questão, né, do atendimento para os nossos alunos ali. Eu lembro que é uma dificuldade muito grande fazer os professores entenderem e realizarem avaliações adaptadas, né? As meninas da sala de recursos ajudam, oferecem ajuda, mas são Você poucos. pode reformular, por favor? Eu também concordo com a Edna e também tenho uma sugestão. Utilizei estratégias adequadas aos alunos com dificuldade de aprendizagem, sala de recurso, laudados, algo nesse sentido. Nós só podemos escrever duas, né, Zenilda? Vamos Qual ouvir. que é? Vamos ouvir a Maria Elizabeth, vamos ver se a gente consegue implementar ali. Então, eu pensei em cima de uma necessidade que eu vejo na minha equipe, que quase não percebo que acontece. Então, a minha sugestão seria: tenha o hábito de buscar auxílio da equipe pedagógica, porque eu percebo que o professor só vai até a equipe quando está terminando o trimestre, quando bateu água na bunda e ele tem 12 alunos que não fizeram nada. Mas quando é para trocar uma estratégia pedagógica, de uma avaliação, de uma metodologia, eu não tenho observado essas buscas. Certo. Ótimo, ficou excelente. Alguém pensou mais alguma coisa? Vamos colocando ali, gente. Daí a gente já aproveita e depois a gente pode até usar, né? A gente vai colocar o link lá desse doc lá no Encontro 7
Então, depois, na época aí de finalização de conselho de classe, vocês podem já aproveitar, já vai estar pronto aí, porque eu acho que esse item de monitoramento da aprendizagem ele tem que ser bem, digamos assim, tirado do professor bastante elementos para que ele faça uma reflexão, né? Num atendimento, agora por último com o professor, no feedback formativo, um professor já que trabalhou com a gente o ano passado, ele está no 2º ano lá na escola, e a gente, na mesma luta que a gente teve o ano passado, a gente está tendo esse ano. E é uma dificuldade assim, muito grande em entender o que é um processo pedagógico, um processo avaliativo, né? Porque fica muito aquela coisa assim, o professor deu o conteúdo, aí ele deu a avaliação, aí os alunos foram mal e acabou, né? E aos pouquinhos, feedback daqui, feedback dali, nova observação, retomada, né? E trazendo estratégias, né? Buscando, levando o problema para outros contextos, tentando conseguir elementos para a gente fazer essa reflexão com esse professor. Então, realmente, né, a gente precisa levar os nossos professores a pensarem sobre a sua própria prática, né? Essa falta de não ter essa avaliação, né, que provavelmente vai ser desenrolada o ano que vem, no decorrer do ano, não vai ser só no final, agora já vai ser dado essa deixa aí para os professores, para os docentes, e é interessante porque disso, né, não sei como ainda a gente tem uma orientação via núcleo para desenvolver essa atividade com os professores, mas tem que ser um momento muito bem preparado, tem que dar uma abertura para eles, fornecer um pouco de segurança também para eles se posicionarem, né? Não entender como uma ameaça, né? Não, por causa disso, do que eu escrever aqui, do ano que vem não vai me aceitar na escola, né? Vai aparecer vários tipos de receios, de medos, mas dar essa possibilidade do professor se usar esse instrumento a seu favor, né? Porque está aqui nessa escola esse ano, de repente não está, de volta, vai para outra, e são professores assim, a gente está lidando ultimamente com professores muito jovens, né? E muitos cursos EAD, outros cursos de 2 anos, né? Então, eu tenho uma formação, mas eu não tenho muita aula dessa formação. Então, eu vou lá e faço aquela segunda formação EAD, daí eu pego mais aulas naquela formação. E então, a gente tem feito esse trabalho de reconhecimento de que falta essa preparação ao professor e tentado ajudar. E isso que a Maria colocou, a Maria Elizabeth, que eles, né, só vêm mesmo, né, só quando esse professor, a gente que descobriu e a gente que vive chamando e pontuando e retomando, mas eles, a partir deles, né, de alguns buscar que, né, tem essa necessidade de aprender mais, é bem difícil. Então, a pergunta é realmente bem pertinente. A Edna está dando mais uma ajeitada. Pode falar, Samuel. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu não estou... Vamos lá. Então, essa ideia é uma avaliação docente, onde o professor, no final do ano letivo, isso para esse ano, inclusive, se eu não estou enganado, sim. O professor vai fazer uma autoavaliação dele, de como foi o ano dele, de como foi o andamento ali do trabalho pedagógico dele nas turmas, certo? Certo. Cada avaliação dessa, o professor faz, independente do número de turmas que ele tem. É isso. Isso. Uhum. Tá. Os detalhes, Samuel, a gente não tem totalmente. Não tem ainda, isso. Mas esse esqueleto aqui já é assim o que seria, digamos assim, o esboço para a gente começar. Tá. E o que isso vai virar, na verdade? Sim, minha questão o professor fez uma autoavaliação, ele colocou lá que ele é maravilhoso, que ele está tudo ali 5, ele está tudo bem, está tudo certo. Isso vai acontecer o quê? Qual que é a ideia por trás dela? É só isso que eu quero entender. Assim, por exemplo.
eu entendo que, obviamente, a ideia é que o professor que ele repense a sua prática, que ele entenda, né, que talvez algumas coisas não saíram de acordo e que ele possa fazer isso melhor para o próximo ano, enfim, né? Mas a minha dúvida, sim, né, porque o professor, e todos somos professores, sem grande maioria de nós é professor, nós temos um pouco de receio de algumas coisas, como essa, né? E ele quer saber onde vai virar, o que isso vira, para onde isso vai, o que eu faço com essa informação? Eu acredito, Samuel, ainda não ficou claro para todos nós, mas eu acredito que é um trabalho muito interno em relação ao professor. Eu vou fazer, já até anotei aqui, de fazer essa pergunta, né? Se esse vai ficar com a escola, se esse documento é só um momento de reflexão do professor que ele vai fazer, mas o que nós estamos entendendo é que vai ser para isso. É para um trabalho, é para uma investigação pessoal do professor. Não é para ser usado para nada, acredito que nem vai ficar, tem que fazer, colocar o nome e entregar. Eu acredito que vai ser um documento que vai ser, você vai reservar um tempo, e aí você vai passar para o professor, você vai deixar ali com ele para que ele se dedique a isso, a fazer, pensando num processo pessoal, gradativo, para que ele mesmo possa usar numa sequência dele mesmo, para que ele reveja as suas ações, né? Então, assim, para que ele tenha essa compreensão de que é importante ele se autoavaliar, né? Para que ele possa retomar isso de uma forma tranquila posteriormente, né? E que isso sirva como um exemplo para ele de que é possível pensar em se desenvolver pessoalmente, né? Pensar assim, não, fechou 2024, coloco uma tampinha ali na caixa ou fecho a gaveta e esqueço. Mas ele continua, né? Ele vai continuar professor. Então, eu acredito que não vai ser nada para cobrança, até mesmo porque encerra-se o contrato, né? Termina-se o processo. Aquela rubrica que a gente vai fazer com os professores que a gente pretende, né, chamar atenção para que ele possa adquirir aquelas aulas lá, ministrar aquelas aulas lá no 9º e no 3º ano de português e matemática, dessa recomposição para o SAEB, é diferente, né? E que, inclusive, ficou dito ali no último encontro, né, que o professor, que o gestor, ali junto com os professores, pode, inclusive, desenvolver aquela rubrica com o professor que não vai continuar na escola, que inclusive você vai poder direcionar para outra escola onde o professor foi aquela rubrica, que ele foi indicado, que ele foi, digamos assim, escolhido, né, passou entre os quesitos e os critérios que foram estabelecidos, ele demonstrou interesse e tem condições, pelo acompanhamento pedagógico daquela escola, de fazer esse desenvolvimento ali, dar aquelas aulas ali, escolher aquelas aulas, lá na distribuição de aulas. Mas, como uma avaliação agora para o conselho de classe final, realmente eu acredito que seja apenas para um trabalho interno pessoal do profissional, do professor, tá bom? Mas já anotei aqui, trago a resposta mais completinha no próximo encontro. Ou coloco para vocês lá no WhatsApp. É que, na verdade, Zenilda, é que assim, eu estou vendo assim, a secretaria enfiando papel na gente, faz autoavaliação, vai fazer avaliação docente, vai fazer não sei o quê. Eu não sei que tempo que eles acham que a gente tem para fazer isso tudo, porque a gente tem tanta coisa para lidar agora no final do ano, e aí ele me coloca mais coisas para juntar papel, porque assim, vou pensar pelos professores. O professor, ele sempre tem a tendência de achar que ele está desenvolvendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Com certeza, eu também penso assim. Essa tendência, né? Eu também, ao entregar uma avaliação assim, fica curiosa para ver o resultado, né? Por isso que eu acho que nem vem para nossa ele sempre está dando o máximo de si, né? E que ele nunca está errado, que o professor, que o aluno que está errado, enfim, que tem que reprovar, não é? Então, assim, não, é que eu estou pensando assim, a gente está juntando papel e o professor vai colocar 5 de fio a pavio aí. Não, assim, não tem muito... assim, eu não sei, se você juntar isso
com aquela avaliação professor que a gente vem conversando. Eventualmente, pode ser que tenha alguma, né? Mas, assim, por exemplo, quando a gente faz a observação, e até então os professores tinham acesso, quando eles têm a senha do BI, enfim, às estrelas que se transformaram em notas, né? Há algum tempo atrás. Eu não sei aí na escola de vocês, mas aqui isso aí virou Foi. um bafafá, né? Sim. Não, porque eu tô com 2, eu tô com 3, eu tô com não sei quanto, e nananã. Daí, em vez da secretaria deixar mais claro para o professor entender o que está acontecendo, o que ela fez, ela tira do professor, ele não pode mais ver. Então, agora eu entro numa outra senha que só eu vejo e o professor não vê mais. Então, você entende que o processo, em vez de ficar mais claro, ele fica mais nebuloso? Sim, ele não permite ao professor ter esse conhecimento. Então, a gente acaba tendo esse momento no feedback, né? Porque no feedback você coloca, né? Até na hora da observação você pontua o que você quer falar, os pontos altos e os pontos fracos, né? E você pontua com o professor. Então, a avaliação lá, ela também tem que mudar. Isso a gente já falou muitas vezes nos encontros, porque ela tem que ser transparente. O que a gente faz no feedback, a gente tinha que colocar lá, né? O professor se dispôs, o professor, né? Colocar tudo isso, porque tem situações em que você, poxa, não tem condições, professor, de atribuir aqui um 4, um 5, vamos melhorar isso aqui, temos um compromisso, vamos dar apoio pedagógico para o senhor e tudo mais, né? Então, eu entendo, eu concordo que a gente precisa ter mais de uma forma mais transparente, né? Vou passar aqui para as meninas, tem várias mãozinhas levantadas para elas participarem também. Na sequência, quem que está na vez? Edna, Tatiana. Eu penso assim, 2 pontos em cima do que o Samuel disse. Concordo com ele. Alguma coisa vem por aí e os professores ficam ansiosos. Eu acho que nesse primeiro momento não seria uma sondagem para ver como é que o grupo se comporta diante dessa avaliação, para no segundo momento aplicar aquela rubrica que vai ser aplicado para os componentes, para a recomposição de aprendizagem com os demais, e fazendo um comparativo, o que é que a equipe gestora está colocando lá com o que é que o professor realmente, como é que ele se vê. Penso que pode ser alguma coisa refletida nesse sentido. E outra situação que eu queria falar aqui é justamente sobre essa avaliação aí que os professores a serem escolhidos para esses componentes de recomposição de aprendizagem, como fazer isso. Até agora, a gente não entendeu muito bem como que vai ser feito isso. Então, a nossa equipe pensou ali como que a gente faria uma coisa para não ficar tão difícil, né? Como o Samuel já colocou ali, eu fiquei com 2, fiquei com 3, me deram 2, né? Como assim? Eu sou ótimo, me deram 2. Então, aí, na conversa, na discussão ali entre o diretor e os diretores auxiliares, eu e a Tati teve uma excelente ideia também de colocar assim, não somente a gente avaliar, né? Tem lá um quesito de acompanhamento da hora-atividade, então o pedagogo avalia com aquela rubrica e atribui uma nota. O gestor legal, uma nota, e o professor vai se autoavaliar com aquela rubrica. E aí, como são 3 pessoas, né, prevalece a maior nota que for atribuída pelo grupo. A gente pensa, não começamos ainda, mas estamos pensando que é a maneira mais democrática e que possa trazer menos problema, né? Então, tá difícil esse momento para todo mundo, não é? Porque a gente não sabe exatamente o que nos espera, né? Sim. Tem mais alguém sobre esse assunto? Então, pessoal, anotei essas indagações de vocês, achei bem pertinente essa fala da Edna também, essa do Samuel, né? De entender, né, o para quê, né, o porquê e o para quê
Vou levar também para a equipe, ainda temos um encontro, mas a gente tem aí o acompanhamento de vocês até dia 14, com a entrega do portfólio, né? Então, dia 14 é a entrega final, então a gente vai ter esse tempo ainda, e temos nosso encontro, que ficou definido aí para o dia 18, é uma segunda-feira, pessoal. Infelizmente, mudamos de dia ali, tá? Vai ser o encontro das apresentações dos outros 6 cursistas, né? Hoje temos 2 apresentações, ficou 6, então, para o dia 18. Então, a gente vai tratando sobre esse assunto. Isso também não é, digamos assim, o legal do diretor formador é que vocês estão recebendo assim tudo muito antecipadamente. E por mais que eu não tenha as respostas que vocês gostariam de fazer, que vocês gostariam de ter para as perguntas que vocês fazem, é uma antecipação, e é uma discussão, é uma reflexão. Então, assim, vocês vão ter as orientações via tutoria, vão ter as orientações via núcleo também, e aí vocês já vão entendendo melhor esse processo aí, né? E aí é que a gente vai ter estas respostas, tá? É muito bacana aqui, bem pertinente que vocês colocaram, né? Se fosse realmente o profissional, né, um acompanhamento ali do professor e o pedagogo, ou um membro da direção junto, fazendo essas perguntas ao professor, ainda que não tenha que anotar nada, nem anotar lá no RCO, no feedback da estrelinha essa ou aquela, mas que levasse alguns professores, você poder olhar no olho dele e fazer uma pergunta dessa, assim, como é que foi, eu acho que já estaria valendo muito a pena, para que ficasse ali como fechamento para ele de uma reflexão posterior, né, para o futuro dele em sala de aula. Mas o assunto é longo, né, tem muito pano aqui para manga. Posso pedir, então, Edna, para você tirar a apresentação? Opa, Edna sumiu. Ver se eu consigo colocar outra aqui. Voltando aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. O nosso trabalho acabou sendo um trabalho de grupo e também... Pode deixar os 3, Zenilda? Oi, pode deixar os 3. Eu vou relatar lá para a tutoria que vocês, né, acharam 3 bem pertinentes ali, e a gente colocou uma a mais, tá ótimo. Parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo. Então, aqui vocês vão colocar o link desse trabalho lá no portfólio, lá depois da tarefa que vocês já fizeram anteriormente, tá bom? Então, nós temos aqui nosso tempo, 10, pensei em 10 minutos, Samuel, tá bom para você? 10 minutos para a Leonice também? Então, deveríamos estar começando. Vamos fazer como da outra vez. Gente, vou falar para vocês do que trata o vídeo, vou colocar o vídeo lá no grupo do WhatsApp para vocês verem depois. Também está no roteiro, tá? É um vídeo de uma diretora colocando um pré-conselho que ela faz com os estudantes, com rotação por estação. Sabe aquela atividade, aquela metodologia ativa, em que você põe as rotações e você vai colocando os temas, e aí um grupo trabalha, terminou ali, vai para outro, ela fez bem legal ali, então é interessante como sugestão para vocês, tá? Não vamos passar aqui. Olá. Vou pular aqui, gente. Então, assim, preciso desses minutinhos aqui antes do Samuel e da Leonice, colocar para vocês sobre o portfólio. Vocês sabem que o portfólio, ele é o principal da avaliação de vocês, né? O portfólio, com a implementação certinho e com o vídeo de compartilhamento, aquele vídeo final que vocês colocam, né? Que eu já compartilhei com vocês lá um vídeo de uma das mentoras lá do DAP, explicando certinho como produzir o vídeo, porque já teve várias jornadas, então às vezes o diretor trazia o vídeo, tem que fazer um vídeo muito longo, puxando várias etapas, então ali ela fez uma explicação que fica bem mais simples, mais fácil para cada um produzir o seu vídeo, que tem que ser entregue no portfólio até dia 14. Não, é dia 14 que eu vou entregar. Não, vocês podem fazer a entrega antes. É importante que vocês
concluam e mandem para mim, não, só me avisa pelo WhatsApp antes de fazer esse entregar ali, né? Vocês vão lá, quando vocês abrem o portfólio de vocês, vocês vão lá em seus trabalhos, aparece ali em cima atribuído, vocês vão lá embaixo pedir para entregar. Mas antes de fazer esse comando de entregar, manda um recadinho, Zenilda, concluí meu portfólio, você pode verificar se está tudo ok? Que daí quando vocês me enviarem, já está enviando prontinho, não preciso, senão eu tenho que devolver para vocês, para vocês fazerem alguma correção, para eu depois, para vocês enviar de volta para mim. Não ficar esse vai e vem, a gente trabalha com o portfólio igual estamos trabalhando nesse momento, e aí, na sequência, a gente trabalha com, eu digo, não, ó, mandou para mim, veja lá, eu vejo, está tudo certinho, ó, tá ok, pode entregar, tá? Então, a gente tem esse movimento aí, dia 14 é o último dia para vocês fazerem essa postagem para mim. Depois do dia 14, não tem como receber, então vamos ficar atentos, temos uma semana, né, uma semana e 2 dias aí para a gente concluir o portfólio. Gente, o portfólio dessa jornada, eu vou falar para vocês, tá bem mais fácil, bem mesmo. Tinha muitas outras atividades ali nos encontros, esse está bem enxugadinho, a maioria de vocês eu vejo que já faz ali na hora, eu entro lá depois, alguns ali estão, né, principalmente quem está em atendimento à noite, alguns colegas têm algumas tarefas aí atrasadas, mas eu estou sempre lá deixando um recadinho para já adiantar, então por isso que é importante vocês fazerem esse controle ali das atividades do portfólio, e aí fez a implementação, relatou lá o desafio da gestão, fez um planejamento, vocês podem fazer uma tabelinha ali de planejamento, e aí vocês colocam o vídeo lá de vocês no final, e aí fechou. No final tem toda uma parte lá que explica como vocês colocarem as boas práticas, deleta tudo aquilo lá que está no final, depois do vídeo, gente, só vocês quiserem colocar, além da implementação, não, mas na nossa escola tem um trabalho muito bacana, que é uma boa prática, coloca os registros lá, as fotos, só peço que, se vocês forem colocar, não coloquem só fotos, coloca a foto, explica o que está acontecendo naquela foto. Aqui os alunos estão recebendo um lanche especial no dia da prova Paraná Mais, ou um lanche especial lá para eles poderem, estava 100% de frequência naquela turma. Só vai colocando uma legendinha ali para a gente não se perder sobre o que se trata, e depois também para quem vai ver lá na frente o seu portfólio. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre o portfólio? Eu tenho, não sei se eu saí a hora que você falou. O meu, estava pensando em fazer sobre o conselho de classe. Então, é uma ação futura. Futura em termos, porque, assim, tem o pré-conselho que já aconteceu, mas eu não registrei, né? Mas tem o cronograma que a escola desenvolve do trimestre, que tem as ações ali. Essa eu posso usar, e aí a ação final lá do conselho já vai ter terminado o curso. Sim. Posso só compartilhar ali o plano de ação que eu desenvolvi com essa temática? Isso, daí você registra, por exemplo, se você tiver fotos do pré-conselho, você pode colocar, ou pode tirar umas fotos de um atendimento na hora atividade com os professores, pode colocar como registro isso tudo, tá bom? Mas pode fazer sim. Entendi, obrigada. Tá? De nada. Então, agora com quem começamos? Você, Samuel? Então, beleza. Isso, posso começar? Pode. Você quer apresentar? Quer que eu tire aqui? Você apresenta para mim? Apresento. Uhum. Na verdade, assim, eu não sei se é mais ou menos isso que eu tinha que fazer. Eu sempre fico em dúvida dessa implementação do... É o segundo Direfort que eu faço. Sim. Então, sempre tem algumas dúvidas, assim, se é nesse modelo, se não é, porque, assim, a gente está num período do ano que é muito complicado, a gente está com muita demanda acontecendo, né? A gente está com Prova Paraná Mais Universidade, Prova Paraná Mais, matrícula. Agora mesmo eu cheguei atrasado porque a gente desceu para fazer uma fala com os pais do 9º ano, que estão fazendo matrícula, curso técnico, ensino médio regular. Então, assim, todo dia tem um zilhão de coisas acontecendo. Daí, às vezes, eu faço essas perguntas que eu fiz hoje, porque, assim, parece que a secretaria ela vai enfiando coisa para
Ela vai trazendo coisas, trazendo como se a gente Sim, tivesse muita gente para dar conta de tudo isso, né? E não tem. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 500 alunos à tarde e eu tenho 3 pedagogos. Então, assim, entendi. você não consegue, não é humanamente possível você dar conta de toda essa demanda, né? Mas, enfim. Então, é mais um desabafo, né? Na verdade, eu fiz Não, fique vários tranquilo, trabalhos. Samuel, fique tranquilo. Mas a ideia, basicamente, acho que da minha implementação foi pensar a questão da frequência, de fato, né? Que eu acho que ele é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos, né? A frequência, a gente já vem trabalhando com ela há alguns anos, e eu não sei, as outras escolas G e GG aí, se tem essa dificuldade também, né? Nós temos uma dificuldade com a frequência bastante grande, o noturno principalmente, mas a gente tem visto isso muito no ensino médio, né? Inclusive em alguns casos no fundamental, né? Então, assim, a gente percebe que os alunos não têm tido motivação para vir à escola, que eventualmente acontece do aluno não ter, do pai falar, eu deixei o aluno em casa para ir para a escola e ele não foi, né? Mas o pai não tem gerência do filho, né? Ele fala assim, mas o que eu faço se ele não quer ir? Eu falo, não tem o que você faz, você tem que mandar. Você é o pai, é você que, né? Então, assim, como superar isso, né? Superar essa baixa frequência, né? Então, acho que é um desafio, né? E tentar otimizar e pensar nesses processos que nós temos, ao passo que, assim, hoje nós temos uma pessoa para lidar somente com busca ativa, né? Eu vi até algumas pessoas falando ao longo do curso, falando assim, eu tenho uma pessoa que uma vez por semana faz esse levantamento e liga para os pais. Eu preciso ter uma pessoa que faz esse levantamento todo dia. Eu tenho uma pessoa que vai ver a chamada e vai mandar uma mensagem individual para cada pai, para entender o que aconteceu que o filho não veio, que o filho não apareceu na escola, né? O pai muitas vezes não estava nem sabendo que o filho não está aqui, né? Então, essa é uma situação. E aí, para ele justificar essa ausência, então aí tem a justificativa das mais variadas, desde que ele não sabia, meu filho está doente, eu não levei ao médico, dei um remédio em casa, né? Ou estou viajando, né? Só que aí, assim, né, a gente tem cada dia mais uma pressão pelos índices, e obviamente, claro, não tem que estar na escola, ponto, né? Ninguém está questionando isso, mas a gente percebe que o aluno tem cada vez mais dificuldade de estar na escola. Parece que o mundo lá fora é muito mais atrativo do que dentro da escola. Porque ficar 4h30, 5 horas e pouco, sentado, escutando o professor falar, né? O mundo, ele é digital, ele passa, né? Ele só passa o dedinho ali, ó. Uma coisa que ele não gosta, ele passa o dedinho e vai para outra. E a aula não é assim, né? Ele não consegue fazer isso com a aula. Então, isso eu acho que vai inviabilizando. E aí, eu acho que o grande desafio é a frequência. Eu não vou ler o que eu escrevi, mas eu vou falar de forma geral, tá? Acho que você me diz quando passar aqui para frente? Isso, vou pedir para você passar para o outro. Eu coloquei os dados do BI, para vocês terem uma ideia, que é a próxima lâmina, o próximo slide. Isso. Ele vai trazer, por exemplo, eu peguei as 4 últimas semanas. Então, semana passada e as anteriores, né? Se vocês olharem, acho que a Zenilda consegue ver melhor, porque fica pequenininho, mas a semana passada, frequência ótima. A frequência de 90% para a gente é ótima. É uma frequência maravilhosa. Por quê? Porque é a semana de prova. Então, ele não vem na aula, mas quando é prova, ele vem. Quando é trabalho, ele vem, né? Então, a gente tem percebido que a frequência, normalmente, no período, seja uma avaliação interna ou até externa, porque a gente acaba fazendo todo um convencimento para que ele venha fazer o SAEB, venha fazer a prova Paraná, enfim. Então, a frequência naquele período, ela sobe. Mas quando é dia de aulas, vamos dizer assim, regulares, né, que não é avaliação, enfim, né, então a gente sabe, embora a gente sabe que a avaliação é um processo formativo, contínuo e tudo mais, o aluno não entende dessa forma, ele entende que o dia que tem prova é o dia que ele vai para a escola. O dia que tem, como ele diz, né, que o professor está dando ali um trabalhinho,
não é dia de ir para a escola, né? Então, assim, eu tentei, dentro da implementação, mostrar um pouquinho como que a frequência está, né? Como que ela, nessas últimas 4 semanas, e pensando um pouquinho no que a gente tem feito para tentar melhorar essa frequência, manter a frequência um pouco maior, enfim. Então, assim, se você analisar as 4 últimas semanas, ela vai caindo. Então, ela tem uma semana que ela está lá quase 90%, 86%, 85%, né? Então, ela vai ali diminuindo ao longo do processo. E aí, eu acho que um ponto importante para a gente pensar, né, pensar aí essa frequência, é quais estratégias que nós temos para tentar manter esse aluno na escola, fazer com que ele venha, né? A minha ideia é ainda, esse mês, fazer uma conversa, um café com esses alunos, não consegui ainda fazer isso, né? Então não tenho foto disso. Mas a gente voltou com o frequenciômetro para tentar fazer com que os alunos vejam de forma mais clara, né? Em que pé que ele está. Acho que se você passar, tem uma foto, acho que no próximo slide, Zanilde. Deixa eu ver. No outro slide, no terceiro slide. Tem aí a fotinha sobe um pouquinho, isso. Tem a foto do frequenciômetro. É legal que o fundamental ele se anima, né? Tanto que a frequência do fundamental é ótima. O sexto A é o que mais tem frequência, né? Só que isso não vale do mesmo jeito para o ensino médio, né? Eles têm outras demandas, enfim, é um pouquinho mais complicado. E aí, se voltar no outro slide de cima, Zenildo, acho que tem ali. Deixa eu só pontuar aqui que nesse slide tem a pasta, né? Tem a pasta que a gente desce, porque essa é uma dúvida que nós temos, que nós já pedimos e já questionamos a secretaria, assim, nos encontros, quando a gente pode, é que o LRCO não me traz não me traz um resultado de frequência satisfatório. Eu tenho que ficar com um controle à parte, né? Se eu quero saber se o aluno faltou aquele mês, eu não consigo saber, eu só consigo ver consolidado de tudo, de todo o trimestre. Ele não me dá um período para eu escolher no relatório, por exemplo, de que período que eu quero saber as faltas do aluno, né? E aí eu acabo tendo que recorrer a uma pasta que vai e volta, né? Que vai e volta para eu saber se ele faltou em dias consecutivos ou dias alternados, para que a buscativa possa cumprir ali o passo a passo, né? 5 dias consecutivos, 7 dias alternados, fazendo essa busca, não tem resultado, SERP1, continuo ligação, vou atrás do aluno, tento falar com o pai, não consigo falar com o pai, vou na casa do aluno, e SERP2. Né? E aí, fora isso, o Conselho Tutelar é acionado, eu não sei na região de vocês, mas aqui na nossa, mas ele vai com uma certa demanda, né, de tempo ali, né? Então, às vezes, a gente coloca um caso em fevereiro, março, e esse conselho vai em julho. Né? Ele vai chegar lá em julho. E aí, claro, nesse meio tempo eu vou ligando, eu vou tentando fazer a busca ainda desse aluno, mas quando o conselho consegue ir, esse aluno tinha 100 faltas, agora ele tem 300. Né? Ele já está comprometido. Então, assim, não é tão rápido quanto a gente gostaria. Eu não sei como que é na região de vocês. Eu sei que em Londrina o conselho também não tem ido, ele já deixou claro que ele não vai, né, em caso de infrequência, não é o foco principal dele, porque, claro, tem muita coisa também super importante acontecendo, né, para crianças e adolescentes em risco grave, em risco sério, né. E aí depois eu coloquei as fotos de algumas ações que a gente tem feito para tentar minimizar isso. Então, um café coletivo para tentar chamar esses alunos, ali com a premiação para a sala que tem, né, maior frequência, e assim, são algumas das ações que a gente tem feito. Só que assim, volto a falar,
muitas demandas, pouca gente para dar conta de tantas demandas. Esse é o grande problema, né? Eu tenho que deslocar uma pessoa hoje, eu tenho um funcionário que é um professor readaptado, um ou dois, enfim, que faz esse processo de busca ativa. Só que ele trabalha só de manhã, ele não está aqui à tarde, né? Aí tem que ter outra pessoa para fazer esse papel. Então, eu vou deslocando pessoas de outras funções, que talvez seriam olhando plataforma, fazendo outras questões, para ficar 100% na busca ativa. Por quê? Porque eu preciso trazer o aluno de volta, né? Aí eu tenho alunos voltando hoje, eu tenho alunos com 500 faltas que estão voltando, né? E aí você fala, e agora? Né? O que fazer com esse aluno? Né? Acesso ao conteúdo ele está tendo, ótimo, né? Mas ele ainda fica querendo saber, vou passar, não vou passar, continuo indo, não continuo? A gente fala, não, você continua vindo. Só que ao final do ano ele não tem aprovação, né? Muitas vezes, porque ele já está comprometido. Mas, enfim, foi isso, também não vou me estender muito, já me estendi bastante. Mas a ideia é pensar um pouco nessas ações da frequência que a gente tem feito. Eu sei que a grande maioria das escolas também deve fazer isso, não é uma grande novidade, mas é um pouquinho do que a gente tem feito aqui. Ótimo, vamos abrir as palminhas aí para o Samuel. Eu vou tirar aqui sua apresentação. Deixa eu devolver aqui, ó. Entrou mais. Muito bem, parabéns, Samuel. Ficou ótimo, isso mesmo. É isso mesmo o objetivo do diretor formador, né? E a implementação é isso, é trazer aí um pouco da sua realidade, das ações que vocês, né, desenvolvem, né? E a implementação não é algo extraordinário, né? Porque a gente já vive aí o nosso dia a dia extraordinário, né? A gente já traz muitas atividades que a gente se preocupa com, principalmente com a frequência, e desenvolve muita coisa para trazer os nossos estudantes aí. Muito bem, ótima apresentação. Agora sim dá para colocar as palminhas aí, que vai aparecer, que eu aumentei aqui, não sei se está para vocês agora aparecendo. Vamos lá então para a apresentação da Leonice. Acho que é esse aqui. Será que está certinho ou não? Esse mesmo. Eu só vou lá para implementação. Aqui, pode começar, Leonice. Boa noite, novamente. Estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Bom, a minha implementação também eu coloquei a infrequência. Né? Nós temos várias situações de infrequência na nossa Você está usando o fone, não? Estou, tá baixo? Não, está só dando um barulhinho, dá uma mexidinha no cabo. Será que é o celular? Tá perto? Agora está melhor. Acho que era o celular que estava muito perto. Tá. Então, é assim, pessoal, então eu fiz também no mesmo tema que o professor. É um desafio nosso a questão da infrequência. Na minha escola, né, onde eu estou aqui como diretora auxiliar, eu trabalho com o subsequente, então é o pessoal adulto, é mais difícil, eu acredito, não mais difícil, mas é complicado porque a gente não consegue mandar neles, né? As crianças talvez seja mais fácil, o termo mandar é um pouco pesado, mas porque eles fazem o que eles querem fazer, né? Eles já estão vindo na escola porque é uma opção deles, né? Querem se profissionalizar. Então, mas a gente tem bastante problemas com a infrequência. Andei fazendo, pode passar, Zanil. Andei fazendo uma pesquisa com eles, né? E assim, o que a gente percebeu mais é que nos dias de estágio,
eles faltam mais. Porque o estágio é muito cansativo. Então, nós temos 110 alunos aqui, então nós temos uma taxa de infrequência um pouco grande, porque são várias turmas, né, de vários períodos, e eles, ao mesmo tempo, faltam, né, nesse dia. Porque hoje a gente trabalhar dentro de um hospital ou trabalhar dentro de uma UBS é muito cansativo. Porque a gente acaba fazendo tudo, então eles ficam o dia inteiro em campo de estágio, e aí para vir à noite na escola eles estão cansados. O colégio oferece acomodação, sanitário, vestiário, tudo para eles se ajustarem, mas mesmo assim, né, alimentação boa, mas mesmo assim eles acabam ficando muito cansados. É a argumentação deles. Pode passar. Então, esse é o meu primeiro. Até está em vermelho aí, tá, Zenildo, que eu também não finalizei. Então, tem algumas coisas que eu preciso finalizar ainda, tá? Tá. Então, eu conversei com eles, nós fizemos um planejamento, assim, né, de uma escutativa, uma roda de conversa, e isso a gente faz sempre, tá? Sempre está promovendo isso daí. Mostramos as evidências, né, o BI, o demonstrativo para eles, com o nome, ó, você está em vermelho, você está com 80%, você está com 70%, você, né? Então, sempre mostrando para eles a situação das faltas. Através da observação também de sala de aula, também a gente vai acompanhando, né? Pode passar. Aí, o objetivo nosso, com certeza, é melhorar essa frequência, né? Conscientizar os alunos e professores, porque às vezes o professor também, ele acaba, até essa autoavaliação foi bem a calhar, porque mesmo a gente não tendo um fundamento para que vai servir essa autoavaliação, mas eu acho que para o professor ele vai pesar um pouquinho, né? Então, vai falar, nossa, poderia ser melhor aqui, eu poderia melhorar isso aqui. Eu penso sim, né? Apesar que eu concordo também com o professor que a gente tem que saber o motivo, né, de tudo. Bem, procurar sensibilizar os alunos também, por conta dos atestados, que são muitos, e a maioria, como trabalha na área da saúde, eles conseguem atestado muito fácil. Ave Maria! Muito fácil. Então, assim, é bem complicado. Então, eles faltam e traz o atestado, não tem problema nenhum. Né? Pode passar, Danilo. Justificativa. Isso. Aí eu fiz só um registro, né, de uma demonstração de duas semanas aí, né, de faltas, levei para eles, mostrei para eles. Pode passar. Pode passar. Aí eu fiz assim, nós criamos um BI, desculpa, nós criamos dois forms, que ele entra nesse forms, o aluno entra e ele já diz para nós por que ele faltou aquele dia. Né? Qual o motivo da falta dele, para a gente ter um feedback dele, né? Porque nós não temos à noite, nós não temos ninguém para ficar ligando, por que você faltou, não sei o quê, por quê, o que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, também nós colocamos um aluno em cada sala como sendo um monitor, um aluno para entrar em contato. Por que você faltou hoje? O que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Né? Vamos procurar não faltar. Aí esse aluno vai passar material, tudo, e vai manter esse vínculo, né, com os demais alunos. E esse Forms, assim, também, ele ficou bem, bem bacana, e o pessoal não gosta muito não, tá, Zenilda? Porque adulto, eles não... Né? Eu faltei, professor, faltei, porque meu marido não deixou eu vir, minha filha ficou chorando, o outro não sei o quê. Então, é assim. Estava cansado, não quis vir mesmo, fui tomar cerveja. É desse jeito. Então, não tem muita coisa para a gente fazer, não. Mas a gente vai batalhando. Pode passar. Aí, graças a Deus, ainda a gente consegue manter, né? A gente fala, daí a gente pega um BI bom. Pode passar também. Aí uma ata que eu fiz com eles, com toda a turma do quarto período, porque eles estão finalizando agora. Eu falei para eles, gente, porque o semestre passado, o nosso curso é semestral.
semestre passado, nós tivemos nós tivemos acho que 3 alunos ou 4 alunos que faltaram, que reprovaram por falta. E aí, nesse semestre, não teve o período deles. Então, Sim. quer dizer, eles vão ficar 6 meses parados para poder ter o outro semestre, né? Para que eles possam frequentar novamente. Então, colocamos tudo para eles. Ao semestre que vem não haverá o 4º período. Se vocês reprovarem por falta, vocês vão ficar 6 meses parados, vai frequentar com outra turma. E isso é desagradável, né? Claro. Então, a gente coloca bem certo isso daí, porque a gente também não quer isso, né? Então, foi uma ata que nós fizemos com eles assinaram todos, pode passar. As evidências, né? Aí o BI já melhorou um pouquinho, mas sempre tem aqueles que permanecem no vermelho. Né? E a gente faz a busca ativa, conversa com eles em sala de aula, mas, né? Aí tem os depoimentos, né? Que são os alunos, eu peguei alguns alunos aí que são os mais faltosos, mas tem mais, depois eu vou melhorar isso daí. E nós vamos fazer os depoimentos certinho. E as fotos também tá faltando, Zenildo, que eu não tive tempo de colocar. Tá. E a reflexão final, né, que é a questão do curso em si. O meu primeiro de reforme, eu estou gostando bastante. Eu acho que tem muita coisa ainda para mim aprender. E estou engatinhando nessa área e estou gostando. Ver até onde eu vou conseguir ir. Agradeço a todos também pelo conhecimento que é dado, pela paciência que tem nos trabalhos em dupla, em equipe, aí, porque às vezes a gente se atrapalha um pouco. Mas eu acho que é isso, Zenilda. Nossa, excelente. Estava nervosa por quê? Olha só, tirou de letra. Né, gente? Olha, parabéns. Olha as palminhas aí para você. Que legal. E o teu trabalho, eu acho que nos identifica que no grupo, assim, que é algo diferente, né? É uma realidade diferente, né? Subsequente, adultos. E a gente vê também, assim como nós, tem também os seus desafios, né? E eu imagino a frequência mesmo, porque eu também já, uma época, trabalhava dava aula por formação de docentes, né? As meninas ali também, a Edna e a Tatiana também tem o formação de docentes, o curso, e a galera falava, não, professora, sexta-feira à noite, não, saímos do trabalho e fomos tomar uma cerveja, e aí, né, o professor lá esperando, cadê, né? Então, enfim, né, são as nossas realidades, os nossos estudantes, né? E graças a Deus, eles acabam se tornando bons profissionais. Hoje a gente tem vários das nossas turmas, né? Faz 15 anos que eu estou no curso, e a maioria dos alunos, eles já saem empregados. Eles já saem com uma profissão, já saem desempenhando aí. Graças a Deus, eles são muito bons. E o mercado também exclui aquele que realmente não dá certo, né? Para lidar com vidas, a gente tem que saber fazer, né? Tem que gostar e tem que saber fazer. É bem gratificante. Muito bem, parabéns. Então, nós ficamos aí, né, os outros 6 para apresentação, gente, dia 18. Coloquem na agenda de vocês, é uma segunda-feira, porque a semana que vem não haverá nenhum formador, devido à dedicação nossa integral para a prova Paraná Mais, terça e quarta-feira, 12 e 13, e dia 18, então, a gente se encontra para finalizar os encontros, lembrando que no dia 14 permanece a data de entrega do portfólio, tá? Vocês vão apresentar as implementações de vocês já com o portfólio, tudo já entregue, tudo já redondinho, tá? Então, se dediquem aí, preparam a apresentação de vocês, finalize o portfólio e a gente vai conversando, vou chamar vocês mais vezes ali para ir conforme estando pronto, tá bom, gente? Então, de encerramento, né, o conselho de classe não é apenas um momento de julgamento dos resultados dos alunos, mas sim oportunidade para a escola, coletivamente, compreender os desafios enfrentados e redefinir estratégias que favoreçam o aprendizado mais significativo e inclusivo. Nos diz, então, José Carlos Libani. Gente, parabéns pelas apresentações, parabéns pela participação aí no trabalho. Nosso encontro passou um pouquinho,
mas valeu a pena, né, ouvir os nossos colegas aí, e tenha uma boa semana, e a gente vai se falando, tá bom? Boa noite, eu vou tirar a apresentação, vamos fazer uma foto rapidinha com todos nós aqui, já tirei umas fotos aí da apresentação do grupo, tá? Vamos fazer mais um print, tem algumas câmeras fechadas, vamos lá, X... Já coloco ali no grupo. Gente, boa noite, tá? Fiquem com Deus, bom descanso. Boa noite, professora. Vamos voltar para as matrículas. Boa noite. Tá bom. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.